Oi, oi, boa tarde. Sejam muito bem-vindos para mais uma live de sábado. Hoje a nossa conversa vai ser super especial. É uma conversa que eu queria trazer para vocês aqui há algum tempo já. E acho que encontrei uma pessoa muito legal para estar falando sobre os hormônios no parto, como é possível diminuir a percepção da dor. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula em Piracicaba, interior de São Paulo, e o meu objetivo é contribuir com informações para que muitas pessoas gestantes possam encontrar o seu próprio caminho de parto, de nascimento, de forma... Vamos ver se ela pausou. Peraí. Deixa eu ver aqui, ela tá me ligando, então... Bom, mandei o convite para ela, acho que agora ela consegue entrar melhor. Bom, gente, então hoje a gente vai estar conversando sobre os hormônios do parto com a Kelly, que é doula, hipnoterapeuta, e que além de doula e hipnoterapeuta, ela também é consultora de amamentação, placenteira, terapeuta integral sistêmica. Então dá pra gente conversar sobre vários assuntos com ela. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os hormônios no parto. Olá, Ju, tô esperando a Kelly entrar. Ah, ela chegou aqui, ó. Vamos ver aqui. Oiê, Ah. Oi, Kelly, boa tarde, tudo bem? boa tarde, tudo bem? E com você, Carol? Tudo bem também. Você tá conseguindo me ouvir legal? Perfeito. Enquanto você entrava, eu me apresentei, então eu pedi para você se apresentar também. Eu falei um pouquinho de você, mas pode se apresentar, fique à vontade. Eu sou Kelly Garcia, eu sou doula e terapeuta, eu trabalho especificamente com hipnose, né, pro parto, trabalho com mulheres, né, e com os seus acompanhantes, trabalho num preparo mental para a hora do parto, né? Será que a gente consegue Muito preparar nossa mente? importante, né? Muito, acho que uma das coisas mais importantes, até eu diria. Muito, muito. Então, Kelly, hoje eu estou muito empolgada com essa conversa, porque é uma conversa que eu sempre trago alguma coisa aqui a respeito, que são a importância dos hormônios, né, no parto. E a gente fala bastante da ocitocina, a gente sabe, mas o Michel Odente, obstetra, ele trouxe, acho que numa entrevista que eu li, alguma coisa a respeito, ele fala que não se pode ajudar num processo involuntário, mas que é possível contribuir com o ambiente. Ele fala sobre isso, assim, que é possível contribuir nesse processo e que o ambiente ele pode inibir ou potencializar alguns hormônios, né? E é possível potencializar ou inibir alguns hormônios? Sim, é possível a gente tanto potencializar quanto inibir e ter essa produção hormonal do inverso, né? Eu falo de fora para dentro. Então, ajudar, né, a produzir esses hormônios. Sim, Então, primeiro, não é como que o nosso cérebro processa o estímulo, né? A gente recebe um estímulo. E, por exemplo, eu bati o cotovelo aqui em algum lugar, bati na quina, cotovelo, né? uhum, Não, bati o dedinho assim na cama, sabe? Que dói sim, até o
o pensamento, né? Sim. Então, aí eu recebo esse estímulo, né? Bater em mim, eu recebo estímulo, eu não sinto a dor de imediato. Eu não tenho a reação desse estímulo de imediato. Então, por uma fração de segundo, esse estímulo, ele vai para a medula espinhal, que leva até o cérebro, e o cérebro manda a resposta. O nosso cérebro funciona de uma forma, eu gosto de falar de uma forma muito didática, então eu não vou ficar falando o nome, assim, de nenhuma partezinha, de nada, porque para a gente é legal entender o processo. Sim. Então, imagina a central do Corpo de Bombeiros. Então, eu tive uma emergência, eu ligo para uma central do Corpo de Bombeiros. Né? Essa central recebe a informação e vai acionar, por exemplo, a corporação mais próxima da minha casa, a corporação que precisa, que vai me atender de imediato. Nosso cérebro funciona mais ou menos da mesma forma. Recebo o estímulo, ele vai para essa central, né, de atendimento, recebe lá o estímulo, e vai mandar para quem que vai atender essa emergência, essa urgência. Né? Então, recebe o estímulo, vai lá e vai mandar. E vai mandar o quê? Vai mandar hormônio. Vai mandar hormônio. Né? E aí, qual hormônio? Aí vai depender, né, do que foi processado. Então, nós temos como, nessa modulação, ter dois caminhos. Né? Eu diria que produzir hormônios que vai ajudar ou produzir hormônios que não vai ajudar tanto assim, que vai atrapalhar e prolongar o nosso processo. Então, a forma como eu processo essa informação que vai determinar a resposta. Então, agora trazendo para o nosso cenário do parto, a forma como eu processo os estímulos que eu estou tendo vai influenciar nas minhas respostas. Então, eu produzo, né, os hormônios para o parto, ou eu vou produzir os hormônios que vão me ajudar, que vão potencializar, ou eu vou produzir hormônios que vão me atrapalhar, que vão atrapalhar no processo. Nosso cérebro, ele é muito interessante. Então, nós não conseguimos produzir, assim, ninguém é feliz e triste ao mesmo tempo, né? Então, ou eu tô feliz, ou eu tô triste. Ele não processa os dois ao mesmo tempo. Então, vou falar do cortisol, que é um hormônio de estresse. Então, se eu tô tenso, se eu tô estressado, tô produzindo o cortisol. O que acontece com os hormônios? Vou falar dos hormônios que eu preciso para o parto. Então, eu preciso do quê? Eu preciso de relaxar e eu preciso produzir a ocitocina. Então, tá incongruente. Por quê? O cortisol vai fazer o quê com o hormônio que eu preciso? Vai baixar. Então, eu tenho como ajudar nesse processo e pegar os hormônios que eu preciso e aumentar. Quando eu aumento essa produção hormonal aqui, eu diminuo o cortisol, que é um hormônio de estresse. Então, nós temos como influenciar nessa dança, nessa resposta do cérebro ao estímulo. É um coquetel então, de hormônios, né, é um Kelly? coquetel de hormônios. São vários hormônios. E aí, quando você fala essa dança, é justamente fazer com que, ajudar com que haja uma dança mesmo dos hormônios corporais nessa intenção de ajudar, potencializar os hormônios que a gente precisa e inibir aqueles que, de repente, eles podem estar ali, mas não precisam ser potencializados, né? De não precisa deles, exatamente. Só para quem chegou agora ficar aqui por dentro do nosso papo. Então, assim, no parto, nós temos lá a dopamina, a serotonina, a ocitocina e a endorfina. Então, vou colocar esses como hormônios bons. Eu vou precisar, que vai ajudar no trabalho de parto. Do outro lado, eu tenho o cortisol. A endorfina depende, a adrenalina depende do momento, ela é bom, porque vai ter um momento que eu vou precisar de adrenalina. Vou precisar de muita adrenalina.
mas depois do boom hormonal, né? Depois, um pouquinho lá para o final. Então, eu vou precisar dessa adrenalina. Então, essa adrenalina, ela vai se potencializar de uma forma boa, que vai me ajudar no expulsivo. Então, essa é uma adrenalina que vai me ajudar demais no expulsivo. Então, como eu posso estimular os outros hormônios, né? Então, eu vou falar da serotonina. O que é a serotonina? A serotonina é um hormônio que traz segurança, paz, né? Serenidade, calma. Nossa, mas então, como que eu posso produzir, né? Esse estímulo. A serotonina, a gente vai conseguir produzir pela organização do ambiente. Então, eu vou preparar o ambiente. É aí que nós colocamos, se a gestante quer, lógico, né? Música, vai baixar a iluminação do quarto, né? Nós vamos fazer ali uma meditação, respiração. Vamos usar todos esses elementos a nosso favor. Então, é onde nós conseguimos atuar, né, junto com a gestante, proporcionando um ambiente agradável. Então, quando eu proporciono esse ambiente agradável, eu estou fazendo um estímulo, né, na produção dessa serotonina, que é um hormônio que vai trazer essa tranquilidade. Então, nós precisamos estar tranquilas, né, para conduzir e acompanhar também esse momento. Então, eu preciso ter segurança, o que eu estou fazendo, de onde eu estou, para acompanhar. Então, estabelecer um local seguro, né? Um local interno seguro. Eu faço muito isso. Eu trabalho com as gestantes estabelecendo um lugar seguro. Então, na hora que ela precisa se conectar consigo mesma, ela vai ter treino, né? Tudo a gente trabalha com treino. Vai ter um treino e conseguir se conectar para começar a ajudar esses hormônios, né? E aí nós temos nós vamos ter a dopamina. O que faz a dopamina? A dopamina, ela é um hormônio de aprendizado, assim, né? Ela é um hormônio de recompensa. Que a gente sabe que, sabe aquele negócio assim, ai, tá ruim, mas tá bom? Sim. Né? Tipo, tá ruim, mas tá bom. Né? Bem congruente no negócio. Mas o que a dopamina faz? Ela faz com que eu veja a recompensa no final do processo. Né? Porque eu tenho prazer com aquele processo. Então, eu sei que é um espaço curto que é necessário. Então, eu vou estimular, né, mais essa dopamina. Então, na hora do parto, ali a gente começa com toda essa dança estimulando, né, os hormônios. Aí eu tenho adrenalina boa, né, que eu vou usar na hora do expulsivo, que vai dar esse gás, assim, que vai trazer uma renovação ali, né, e eu vou falar da ocitocina. Quem é a ocitocina? Né, que a gente fala tanto que no parto a gente fala praticamente só da Só da ocitocina, né? ocitocina. Só fala da ocitocina, como se não tivesse mais nada além da ocitocina. Então, quem é a ocitocina? A ocitocina, ela é considerada o hormônio do amor. Nossa, mas como assim? É um hormônio de bem-estar, né? É um hormônio que nosso corpo produz em várias situações. Ah, eu posso estimular esse hormônio, né, de uma forma externa? Sim, pode estimular esse hormônio de uma forma externa. Geralmente, quando nós estamos, a mãe, né, que está olhando o filho, né, que olha, sabe aquele momento? Você é mãe, Carol? Sou mãe de duas. Mãe de duas? Aquele momento que as meninas estão dormindo, lindas, tranquilas, Sim. e você tá ali, né? Lavando a cria, mudou até o seu rostinho. Muda, porque o corpo começa a produzir a ocitocina, né? Aquele abraço, sabe quando você dá aquele abraço gostoso, que você segura assim, a pessoa e sente o coração da pessoa sem falar, sem nada? Nós estamos produzindo ocitocina, né? Então, de várias formas nós produzimos ocitocina. O que a ocitocina vai fazer? Vai proporcionar também, que é o que nós queremos,
um relaxamento. Esse relaxamento nós precisamos para a produção da ocitocina. Então, quanto mais tenso, aumenta o cortisol. Se eu estou aumentando o cortisol, eu estou baixando quem? Eu estou baixando todos os outros hormônios. A dopamina, a serotonina, a ocitocina que eu preciso, né? Uhum. E eu vou estar baixando todos esses hormônios. A adrenalina, que ela vai vir forte só no final, porque se a adrenalina vem junto com o cortisol também, que começa? Eu tenho tensão, cortisol, tensão, tô tenso, meus músculos estão tensos, tô com o corpo enrijecido, né? Uhum. E aí, o que o cortisol faz? O cortisol, ele manda assim, vai mandar hormônio para onde? Para as pernas e para os braços, porque a informação que eu estou mandando para o meu cérebro, a reação que ele vai ter é de sobrevivência. Tá perigoso Uhum. o negócio, tem que sobreviver. Então eu tô tenso, tem que sobreviver. Então qual vai ser a minha reação? Fugir, lutar ou paralisar. E é nítido como nós vemos isso, né? Muitas vezes no Muito. trabalho de parto. Principalmente essa paralisação, né? Uhum. O parto tá fluindo, a coisa tá legal, né? A gente tá em casa, tá num ambiente tranquilo, fazendo exercício, tá relaxando, né? Tá conseguindo, tá tendo uma progressão. Vamos pro hospital, chega no hospital, o que acontece? Trava o Claro. negócio. Uhum. Dá uma travada. Por que dá essa travada? Porque entra a tensão, entra o medo. Então, eu tenho medo do desconhecido. Como que eu vou combater esse medo? Vou combater o medo tendo informação antes, dando Uhum. informação, tendo essa informação Sabendo antes. o ambiente hospitalar, conhecendo o ambiente hospitalar, conhecendo de repente as pessoas que trabalham ali naquele ambiente, também traz uma segurança, né? Tudo isso é muito importante. Eu sempre falo que é muito importante a gestante ela se visualizar no espaço. Não importa onde vai ser esse espaço, né? Se vai ser em casa, no hospital, que essa escolha da gestante ela esteja que seja uma escolha consciente, né? Então, eu quero ter um parto em casa. Não é para ter um parto em casa porque eu tô com medo da pandemia, porque, né, o meu marido acha legal. Na verdade, a maioria dos maridos não acham muito legal, a gente tem que trabalhar muito com eles, né? Mas assim, que não seja um fator externo, mas que te faça sentido. Tem que fazer sentido para você primeiro, a sua escolha, né? Então, eu vou ter no hospital, mas é porque faz sentido para mim, não porque é, é porque meu marido quer que eu faça, que eu tenha um parto no hospital, porque ele acredita que é seguro. Eu tenho que acreditar que é seguro, eu tenho que acreditar que faz sentido. E aí você tem que se visualizar nesse espaço, não é? Perceber esse ambiente. Eu acompanhei um parto uma vez, Kelly, em que a gestante ela tinha nojo da sala de parto. E foi muito difícil, porque ela não se entregava, ela não conseguia tirar o chinelo do pé, para você ter noção. Então, como que essa pessoa ela vai se entregar, deixar o seu corpo abrir, né? No final, acabou dando certo, um parto vaginal, né? Teve alguma intervenção para ajudar, entrou uma ocitocina sintética para colaborar ali com o útero, com a contração do útero, que é essa função da adrenalina, e quando vem a adrenalina sintética, no caso, ele vem mesmo para potencializar essa função do útero contrair. E aí aconteceu o parto de forma vaginal normal, foi lindo, emocionante, maravilhoso, mas foi um processo bem mais difícil do que poderia ter sido se ela já tivesse, eu acho, que se percebido naquele espaço, né? Visto como que seria, acho que seria mais tranquilo para ela, de certa forma, né? Ah, sim, é importante. Porque tem uma outra coisa muito interessante no nosso cérebro. Nosso cérebro, ele não distingue o que é real do o que não é real. Sim. Então, se eu imagino algo, né? Se cria uma figura na minha cabeça. Se eu imagino algo, para o meu cérebro isso aconteceu. Então, o meu corpo reage como se tivesse acontecido, né? Porque, tipo, na dúvida, né? Vai que, então, o corpo reage. Por isso que quando nós estamos dormindo, né? Que a gente entra num sono profundo, né? Que cria imagens, tal.
que acontece? Se eu sonhar que eu tô caindo, meu corpo vai reagir. Como Uhum. se eu estivesse caindo mesmo. Né? Dependendo da reação, você vai cair pela sua reação, cai da cama. Né? Se eu sonhar, eu tô indo no banheiro fazer xixi, eu vou fazer xixi na cama. Não interessa nem a idade que você tem. Isso vai acontecer. O corpo vai reagir. Então, para o meu cérebro, para o nosso cérebro, não tem isso do que é real, do que não é real. Então, vamos lá. Grandes atletas, eles treinam mentalmente primeiro, para Uhum. depois executar o movimento. Então, o Phelps, eu vi uma vez uma entrevista, ele contando, ele falando assim, eu faço primeiro meu treino mental. Enquanto eu não bato meu recorde, tipo eu comigo mesmo, dentro das minhas ideias, eu não entro na piscina. Então Uhum. ele cronometrava, né? Vai cronometrar o tempo dele nadando. Ó que loucura. O tempo dele nadando, dentro das ideias dele, Primeiro na cabeça. dentro da cabeça dele. Por quê? Porque o corpo vai executar o movimento perfeito. Então, enquanto não for perfeito, ele não pula na piscina. Uhum. Então, quando ele pula na piscina, o corpo dele, para o cérebro dele, já aconteceu uma vez. Uhum. Você entendeu? Não é novidade. Já fez. Uhum. Então, só vai repetir o movimento. Então, olha só. Se o nosso corpo, dentro da nossa cabeça, fizer mentalmente todo esse processo que o corpo vai passar, você entende que não vai ser a primeira vez? Sim, com certeza, eu acredito muito. Então, nós podemos usar esses treinos mentais, essas visualizações, né? Tanto do ambiente, para que o ambiente não seja algo que cause medo, né? Agora, com a pandemia, não tem como ficar fazendo visita nas maternidades, né? Nossa realidade Uhum. está um pouquinho diferente. Mas eu posso fazer um tour, né? Eu posso visualizar o meu interno, como o meu corpo funciona. Como vai ser para mim essa produção hormonal, né? O que eu vou precisar, né? Porque eu vou ter alguns hormônios aliados, sim, vou ter a endorfina também, né? A gente fala só da ocitocina, vamos lá, endorfina. Como que eu vou produzir endorfina? Sabe aquele momento entre uma contração e outra, ou então naquele momento que a gente está dançando com a gestante, naquele momento que ela está na banheira. Esses estímulos faz produzir endorfina, né? Dar risada faz produzir endorfina. Uhum. Então, o que nós fazemos quando nós temos um, uma alta desses hormônios bons que eu preciso para a hora do parto? Eu vou diminuir o quê? A tensão. Vou diminuir o quê? O medo. E aí eu Uhum. diminuo o quê? A percepção. A minha percepção passa a ser outra. Então eu vou Uhum. passar a ter uma percepção boa daquele momento, não uma percepção ruim, né? O meu corpo vai passar a ter uma percepção boa, né? Eu vou entender que a ocitocina faz. A ocitocina faz com que o meu útero tenha um movimento que vai trazer o bebezinho para mim. É isso que a ocitocina está fazendo, Uhum. né? Está empurrando o bebezinho para mim. Então, a ocitocina está fazendo isso. É menos uma, é uma onda que eu vou sentir. O que eu vou associar? Eu vou associar algo bom, que tá trazendo meu Ah, bebê, ou eu vou associar a dor, a sofrimento? Aí eu escolho. E aí é um sim. trabalho mental. Ao que eu vou associar? Né? Eu faço muito, primeiro, uma desassociação das palavras. Então, se eu fico para essa mulher, ai, você está sentindo dor? Uhum. Ela nem tava, mas aí ela passou a sentir. Isso é uma coisa que eu te falo assim, não pense no elefante rosa. Primeira coisa que vem na cabeça. Então eu estou chamando a atenção de volta, chamando a atenção de volta. Porque o processo do estímulo, nós estamos com dois processos. Um processo é visceral, Uhum. visceral, né? O útero está contraído. Olha só o que eu tenho aqui. O útero está contraindo. Então é isso que o útero está fazendo. Olha o útero contraindo.
isso que a ocitocina faz. Ó, manda o bebê para baixo. Aqui tem uma bolinha de ping-pong. Então, se sair algo daqui é uma bolinha de ping-pong, eu sempre assusto quando ela sai. Mas aqui, o que eu preciso que aconteça com o colo do útero? Eu preciso que ele amoleça, afine e comece a abrir. É isso que eu preciso. O que faz isso? A cabeça do bebezinho que está empurrando. É só isso que acontece, ó. Ai, cada contração vai empurrando. E a gente estava falando do ambiente, né? A ocitocina e esse movimento do útero não é só na hora do parto que nós temos esse movimento, é um movimento normal do nosso útero. É o mesmo processo que ocorre com a menstruação, mesma coisa. Né? O colo do útero precisa abrir para sair, a mesma coisa. E os mesmos hormônios produzidos numa relação sexual são os hormônios produzidos na hora do parto. Igual. Por que que em uma ocasião eu tenho prazer, eu sinto prazer, e na outra eu associo a algo que não é prazeroso para mim e para o meu corpo, se o movimento é o mesmo? Por que que tem algumas mulheres que falam, eu não sei o que é dor no parto. Eu não tive dor no parto. Eu não senti dor. Eu não senti dor. Eu já presenciei trabalho de parto que aquele negócio. Eu acho que você já está com 10. Imagina, conversando, falando coisas assim, aleatórias, nada a ver, rindo, brincando. E eu só olhando a barriga lá na contração. Eu só olhando a contração. Eu acho que eu preciso chamar a enfermeira. Não, imagina, não estou sentindo nada. Não estou sentindo nada. Aí, lógico, eu vou chamar a enfermeira. A hora que veio, o quê? 10 centímetros, já tava quase. É aquela coisa, né? Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Pega tudo que vai nascer, pega tudo que vai nascer. Mas plena conversando. E eu olhava assim, a hora que ela vira um pouquinho, que eu vi o assim nas costas, eu falei, deixa eu sair correndo, porque vai nascer ela conversando aqui comigo com a maior tranquilidade do mundo. Essa mulher estava sentindo dor? Claramente não. De jeito nenhum. Tá na banheira, prazeroso, a gente rindo, conversando. Não estava sentindo dor. Nenhuma. Então, o que que eu associo? O que que eu vou trazer? Qual é a percepção que eu vou entregar para essa mulher que está ali comigo, né? Que nós estamos acompanhando? Eu vou ajudar de todas as formas essa produção hormonal. Então, vamos produzir coisa boa, vamos relaxar. Por quê? Para baixar o cortisol. Né? Vamos proporcionar, fazer com que o ambiente esteja agradável, organizado. Tudo isso vai ajudar na produção hormonal. E o movimento do útero é o mesmo do orgasmo. O mesmo. É igualzinho. Não tem diferença nenhuma. Só que qual é a diferença? Não, você vai falar já. Qual é a diferença? Pode falar. Eu ia dizer que tem, né? Que tem que amolecer esse colo do útero, ele tem que ficar favorável, né? Que precisa diminuir. E aí, essas contrações elas são necessárias para isso. Então, trazer sempre o porquê de estar acontecendo dessa forma diferente. Porque não necessariamente você precisa dilatar. Não necessariamente não, né? Você não vai precisar dilatar 10 centímetros. Mas normalmente a gente sente a cólica, né? Dessa contração uterina durante todo mês, praticamente. Eu sentia muita cólica. Aí tem mulher que não sente nenhuma dor. E aí eu tive uma experiência assim de uma mulher que nunca tinha sentido dor de cólica, então ela morria de medo da dor do parto, de não aguentar essa dor, porque ela não conhecia nenhuma dor próxima, nada, nem para ter uma referência. E aí ela dilatou até 7 centímetros sem dor nenhuma. E depois aí começou a pegar um pouco do 7 para 10, aí ela começou a sentir melhor, assim, as contrações, mas aí já estava bem no final e essa fase durou menos de 3 horas e ela pariu natural, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma indução, mas até 7 centímetros ela foi sem dor alguma. Ela chegou no hospital
porque começou a sangrar, acho que por conta da dilatação ter sido rápida e muito espontânea, parece que estourou algum vasinho. Foi isso que eles falaram, porque só podia ser isso, não tinha nada de anormal. E aí aconteceu tranquilamente depois. Mas até 7 centímetros eu já vi uma mulher sem dor. Eu já presenciei essa. Então é possível, né? Essa possibilidade. Qual é a diferença do 7 para 10? A interpretação. Porque Uhum, enquanto eu estou recebendo o estímulo, né? Então eu tenho dois processos. Eu tenho um processo visceral, que é esse processo visceral. O colo do útero precisa afinar e começar a dilatar. uhum, Então, tenho esse processo visceral. E eu tenho um processo somático. Por quê? Porque a pelve está se movimentando, a pelve está abrindo. Né? Então, são os ossos, são os músculos, né? O músculo está trabalhando, o útero, né? O músculo uterino está trabalhando. Então, eu tenho todo esse processo acontecendo, né? Visceral e somático. E aí, o que eu tenho também? O que está acontecendo também nesse processo? Eu tenho uma experiência pessoal. Cada mulher tem a sua, né? Eu nunca tive dor, eu nunca senti, eu nunca tive um filho, então eu não sei que dor é essa. E eu ouvi falar. Então, o nosso medo é do quê? Como que o ser humano processa o medo? Eu tenho medo do que eu ouvi falar, do que aconteceu comigo. Né? Ou eu vi ou uma experiência que alguém me contou, ou uma experiência que eu vi outra pessoa tendo, ou uma experiência que eu tive. Então, o medo uhum, ele é aprendido. O medo é aprendido. Então, nós temos em tribos que não têm os nossos princípios, né? Que o princípio da nossa nação é um princípio judaico-cristão, então uhum. influencia em todo o resto, né? E nós crescemos de forma direta ou indireta ouvindo sobre a dor do parto, né? A comparação que nós temos cultural é de que é a pior dor do mundo. Essa é a comparação cultural, né? Então, a mulher, além de tudo, né, foi castigada, enfim, é um outro departamento, mas nós carregamos esse estigma, né, conosco de que é a pior dor do mundo, né? Dito popular, pior que a dor do parto. Não, nossa, pode ser a dor do parto. Sim, 20 Mas ossos quebrados, né? Tem essas comparações, assim. Eu lembro que bem vinha visado. na bala, na bala vinha figurinha escrito: Você sabia que o parto equivale, a dor do parto equivale a 20 ossos quebrados? Horror. Era assim. Horror. Eu não quero isso para minha vida, né? Eu não quero isso para mim. Agora, por que que algumas mulheres têm essa dor e outras não? Né? Eu estava falando das tribos. Então, tribos que não têm esse princípio que nós temos, essa crença que nós temos, né? Pela estrutura da nossa sociedade, as mulheres não sabiam o que é dor de parto. Uhum, Alguém se interessar, essa professora, a médica, cita nesse livro aqui, isso que eu estou falando. Né? Pariremos com prazer, o título do livro dela. Então ela fala que elas citam várias tribos que as mulheres não conhecem essa dor. Por quê? Porque não tem esse princípio. Por quê? Porque meu corpo foi feito para parir, só por isso. O colo do meu útero foi feito para abrir, meu útero foi feito para ter contração, né? Agora, o estímulo, eu vou associar o quê? Eu vou associar o prazer ou a dor? Trabalho mental meu. uhum, Eu faço tatuagem sem sentir dor. Eu não sinto dor fazendo tatuagem. Não sinto. Fiz minha sobrancelha, tenho várias tatuagens na minha boca. No meu Instagram tem alguns vídeos. Tatuagem sem dor. Tatuagem dói? Depende. Depende do que você acredita. Depende de como você treina o seu cérebro. Então eu não acredito que no parto seja diferente. Eu não uhum, acredito. Porque para mim isso é real. sim, Tatuagem dói, dói na alma. Dói mesmo, você está recebendo um estímulo de dor. E os tatuadores
que os meus parceiros e amigos não trabalham com nenhum tipo de anestésico, porque não pode, que é proibido. Então, eles não trabalham com nenhum tipo de anestésico. E aí fica lá a maquininha aqui da tatuagem fazendo dói? Lógico que dói. Agora, se sem esse trabalho mental, eu não consigo fazer. Esse trabalho mental, uns 10 minutos, me dá 10 minutinhos, deixa aqui 10 minutos, daqui a pouco vem e faz o que tiver que fazer, a hora que terminar me chama. Bem assim. Porque E eu tem as condiciono a minha pessoas mente para que, isso. e tem as pessoas que sentem prazer, né, Kelly, com a dor. Que são as sadomasoquistas, né? E aí é uma questão realmente assim. Tem pessoas que sentem Já tô prazer com a dor, então é você pensar que realmente a dor é para cada um vai ser diferente, né? E não ficar se comparando com a dor. Ah, mas porque a minha cunhada teve o bebê e ela falou que é a pior dor do mundo, mas pode ter sido para ela, não quer dizer que vai ser para você, né? Não é, significa que vai ser para você. a minha experiência é única. Eu tenho o mesmo estímulo, então eu tenho um processo estrutural visceral e eu tenho um processo estrutural somático. Aliado a isso, eu tenho as percepções individuais, né? Que são o quê? São as minhas experiências, né? O meu aprendizado, memória, essa cultura, a minha idade, né? Gênero. Nós nascemos com útero, somos caladas e reprimidas desde sempre, né? Não pode falar, não pode tomar, não pode, né? Quando pensa é um problema, isso é uma outra história, né? Mas esse é o nosso aprendizado cultural. Esse é o nosso aprendizado. Nós estamos numa sociedade patriarcal, sexista, machista. Essa é a estrutura da nossa sociedade. Né? Então, ser mulher é ser resistência. Ser mulher é ser resistência. Né? E para parir, nós temos que lutar para parir da forma como nós queremos. Então, o meu corpo foi feito para parir. E por que o sistema me fala que não? Né? Por que o sistema me fala diferente? Porque o sistema me faz acreditar que eu não sou capaz. Meu corpo foi feito para parir. Olha o boom hormonal que tinha, né? E aí, sem contar que a hora que entra na fase do expulsivo, essa ocitocina e esses hormônios que nós já citamos recebe reforço. Nossa, recebe um reforço assim colossal. Recebe um boom hormonal. A mulher recebe um boom hormonal. Um boom. Onde Recebe. a parte racional, onde a parte racional vai embora. Vai embora, acabou. A parte racional acabou. Córtex frontal foi lá, desligou. E aí ele entra no quê? No modo de sobrevivência, no instinto primitivo, onde ela vai buscar o local melhor para ela parir, a melhor posição para ela parir. Sem nenhuma interferência, o corpo sabe o que faz, o bebê sabe o que faz. O corpo da mulher sabe parir, senão não ia gerar uma criança. Não ia gerar um ser humano. A gente gera um ser humano dentro da gente. Homens, não me desculpem, porque eu não tenho que pedir desculpa por isso, mas meu corpo tem a capacidade de gerar um ser humano, né? Então, meu corpo sabe parir. Seria a mesma coisa que cada órgão foi feito para uma coisa. Então, o colo do útero foi feito para dilatar. É 10 centímetros. Qual vai ser a percepção do estímulo? Depende. Depende da minha experiência. Depende do que eu vou mandar de informação para o meu cérebro. Então, vamos lá, eu recebi o estímulo, eu estou recebendo o estímulo, meu útero está contraindo. Então, o que eu tenho é uma sensação, meu bebê está vindo para mim. É menos uma. Meu bebê está mais perto. Então, eu vou respirar fundo, meu bebê está mais perto, eu começo a pensar, meu útero está relaxando, meu bebê está mais perto. Procuro tranquilizar minha respiração. O que eu vou mandar de informação para o meu cérebro? Que está tudo bem, que ele pode continuar produzindo hormônio bom. Aí, então, recebe o estímulo, manda para a medula, vai modular até o cérebro. Então, essa modulação até o cérebro, eu estou mandando um estímulo bom. Eu estou entendendo que é bom para mim. Que é bom para mim. Que eu sou forte, que eu sou capaz, que meu corpo foi feito para parir.
que não é nada, eu já senti isso antes. Meu corpo só está trabalhando a meu favor. Aí o que volta de estímulo? Eu vou produzir o hormônio que eu preciso. Eu vou produzir a endorfina, eu vou produzir a serotonina, eu vou produzir a ocitocina, eu vou produzir esses hormônios que eu preciso. Aí eu recebo o estímulo, vai para a medula. A medula vai modular até o cérebro. Eu tô com dor e eu tô tensa, eu tô com medo e eu tô tensa, tensão e medo. O que eu subo? Cortisol. O que acontece com os outros hormônios? Baixa. Que percepção que eu tenho de dor porque eu tô tensa. É um processo visceral e um processo somático. Eu não tô falando que não é. Mas de que forma eu interpreto isso? Uhum. Faz É toda a aquele segundo diferença. ali. É aquele segundo ali. Da medula até o cérebro para voltar. Uhum. Então, o que eu quero ter? Eu quero sentir prazer, como num orgasmo, numa relação sexual, ou eu vou pegar tudo de informação que eu tenho, porque eu não sei qual é o estímulo que esse processo me dá. Eu nunca Uhum. passei por esse processo. Né? Eu ouço assim, nossa, se eu soubesse que era dessa forma, eu não, eu não teria tanto medo. Por Uhum. quê? Porque eu já senti isso, eu vou superar, eu vou passar. É só uma fase que eu tenho que passar. É a mesma coisa de corredor que corre a maratona, né? Sim. É o processo correr os 41 e lá, né? É o 42 e alguma coisa, porque não são nem 42 cravados, um pouquinho mais. É o processo. Ah, mas por que você não faz 42 quilômetros de carro? Porque eu quero passar pelo processo. Eu Uhum. treinei, eu sou capaz, eu já fiz isso uma vez e eu vou fazer de novo. E eu quero passar por esse processo. Uhum. Então é uma escolha. É uma escolha. O processo é inevitável. Como eu vou mandar de comando para o meu cérebro e viver essa experiência, só eu que vou determinar. Ah, Kel, mas eu posso trabalhar o meu cérebro para isso? Com certeza. Posso ter ajuda ali na hora do parto? Com certeza. Com certeza. É E isso que aí, nós fazemos, Carol. e aí você, como hipnoterapeuta, também auxilia nesse momento e aí acho que de repente a gente pode até abrir para uma próxima live, porque tem assunto também para falar sobre isso, né? Tem vários assuntos que dá para falar com você. Muito bom. Você, né, tem é, muitas habilidades aqui. Eu até marquei aqui para poder terapeuta, terapeuta integral sistêmica, placenteira, né, hipnoterapeuta. Então, a hipnoterapia também ajuda muito, né, nesse processo de levar a mente para para uma outra percepção. Isso é muito legal, eu acho muito interessante. A hora que a mulher recebe aquele boom hormonal que entra no transe, a gente Uhum. chama, eu tenho até dificuldade para chamar de Partolândia, né? Mas a hora que entra, porque eu já conheço esse transe, esse transe muito parecido do cérebro com em outras fases de terapia. Então, é da hora que a mulher recebe aquele boom hormonal, que vai fazer muito bem para ela, vai fazer muito bem para o bebê. Né, vai gerar conexão, recebe um hormônio que é a relaxina, que vai relaxar, então vai Uhum. relaxar o peito, relaxar tudo que precisa ser relaxado para a passagem do bebê. Esse estresse hormonal é importante para terminar de maturar o bebê, né? Então, de várias formas, esse boom hormonal é importante. Esse boom hormonal é importante também para conexão, né? Tem que ter, vai ter uma conexão. Então, a hora que tem aquele reprint, assim, né? Que o neném saiu, né? E olha ali para a mãe, nossa, é você que estava aqui fora. Aí a mãe olha para o bebê, nossa, é você que estava lá dentro, né? Uhum. Esse print ali, ele precisa desse boom hormonal para gerar essa conexão, né? Para toda mãe, o bebê é o mais lindo do mundo, né? A Uhum. ocitocina interagindo, né? O boom hormonal da mulher interagindo. E aí passou por todo esse processo e vai ter outro filho? Lógico que vai, né? Porque o cérebro também vai produzir um hormônio que vai esquecer dessa experiência, só vai lembrar da recompensa, lembrar da dopamina. Tá ruim, mas tá bom? Uhum. Mas foi bom, né? Foi ruim, É mas assim foi bom. É bem isso, né? Vai pular de bang jump. Quase ter um mesmo. treco antes, depois aquele boom hormonal, aquela adrenalina, aquela coisa toda. Falando, nossa, foi ruim, mas foi bom. Foi ruim, É, mas foi ótimo.
Tanto que E o corpo, antigamente, né, as mulheres tinham muitos partos, né? A minha avó mesmo é uma delas. Eu tive essa privilégio, assim, da minha avó, ela teve 13 partos domiciliares. Então, eu cresci com essa referência dela falando dos partos domiciliares. Ela teve 14 filhos e o 14º, ela já estava com 45 anos, e aí precisou de uma cesárea por conta de uma pré-eclâmpsia. E aí ela teve que fazer uma cesárea, ela falava muito mal da cesárea, que a recuperação era muito ruim. Foi para ela também, né? É toda uma questão que tem pessoas que também falam que é tranquilo, a cesárea. Eu não passei por isso, então eu não sei dizer por experiência própria, mas ela falava muito mal, assim, ela não gostou mesmo da experiência da cesárea, e ela teve 13 partos em casa, os quais ela sempre falava muito bem, assim, ela contava, né, sobre os partos, como foi, onde ela pariu. Eu gostava muito de conversar com ela sobre esse assunto, e ela trazia sempre assim, nossa, como foi bom, sabe, a recompensa realmente, né? Ela dizia sempre que no momento, quando começavam as contrações, ela dizia, por que eu tô aqui de novo? Por que eu vou passar por isso? Por que eu fiz isso, né? E aí depois, quando nascia, ela esquecia de tudo que ela tinha pensado, que ela tinha falado, e dava 3, 4 dias, ela já estava planejando se ia ter o próximo. mas Não bem, passa. bem. E eu me identifiquei com ela quando eu tive a primeira, porque foi exatamente 3 dias após o parto, e eu pensei, gente, eu queria passar por isso de novo. Que delícia que foi. E aí depois eu tive a oportunidade, né, de passar por isso numa segunda vez. Nós planejamos ter outra filha, e aí nós planejamos ter um filho, né? E aí se era menino ou menino, mas aí foi a nossa filha. E aí, quando começou de novo o trabalho de parto, e aí já começou numa fase ativa, foi muito rápido o processo. Eu já comecei a sentir uma contração mais intensa, e eu pensava, eu não acredito, por que eu estou fazendo isso? E aí eu fui mudando a forma como esse pensamento, né? Não, tá tudo bem, a gente vai chegar no final, vai ter a recompensa. Realmente tudo que você está falando faz muito sentido, é realmente isso, né? O quanto é importante a gente treinar o nosso cérebro. E aí, quando a parteira chegou e a gente. Aí parece que dá uma tranquilizada também. Aí o corpo enche de ocitocina, porque você se sente segura com aquelas pessoas. E aí tudo vai mudando. E depois, quando nasce, é realmente essa alegria de novo, né? E essa vontade de vivenciar esse momento mais uma vez e mais uma vez. É por isso que eu acho que antigamente as mulheres tinham mais filhos do que hoje em dia, né? A forma como elas eram tratadas, era sempre a parteira que fazia que ajudava, auxiliava nos partos de toda a comunidade, né? Então era uma vizinha ali que todo mundo conhecia, todo mundo se sentia íntimo. Às vezes era a sogra era parteira e a sogra era muito legal. Enfim, são pessoas também que auxiliam aí nesse processo, que também ajudam, né, o nosso cérebro a entender que a gente está segura, que o processo é esse mesmo, que vai dar certo, que vai chegar no final, e vai dando essa Sim, segurança para a gente. hoje nós nascemos e crescemos de uma forma que nós somos estimuladas a não acreditar no nosso corpo, a Uhum. não acreditar que funciona. Então, quando eu falo de uma cesárea, o que eu penso? Eu penso que, por exemplo, né, vou fazer uma comparação assim bem chula, mas meu intestino tem um lugar certo que vai sair o que ele produz. Precisa fazer uma cirurgia no intestino para tirar alguma coisa de lá de dentro? Não, não precisa. Então, por que que do meu útero vão querer tirar? Né? Sendo que o meu corpo foi feito para isso. Né? Eu não tenho necessidade disso. O meu corpo foi feito para parir. Né? Depois de parir, para produzir leite. Né? Por quê? Tudo em consequência dessa dança hormonal. Né? E o último parto que eu acompanhei foi um casal muito, muito lindo, assim, sabe?
uma conexão entre eles muito bonita. E ele validando a esposa o tempo todo, validando o tempo todo, né? E a hora que ele, com palavras mesmo de afirmação, estou impressionado o quanto você é forte, o quanto você é capaz, né? O quanto você está calma e validando essa mulher o tempo todo, e validando e validando. Aí teve uma hora que ele falou assim para mim, só tinha ele de homem, né? E a gente estava aguardando o bebê que nascer, que era um menino. Mas naquele cenário, né, eu estava com outra doula, então nós estávamos em duas, e mais a esposa. Aí teve uma hora que ele falou assim para mim: eu me sinto um inútil aqui, né? Nesse cenário aqui, porque eu não sei o que fazer e procuro me controlar para não mostrar que eu tô nervoso, né? Então, aí teve uma hora que a gente não conseguia abrir água, ele falou assim: pronto, arrumei uma função, né? Vou abrir a garrafa d'água, vocês não estão conseguindo abrir. Aí eu tô vendo que a minha função é só essa aqui, abrir a garrafa de água. Porque, e super participativo, e todo envolvido em todo o cenário. Mas é muito bonitinho. Depois ele falou assim para mim, eu vi a minha incapacidade diante de todo o cenário. Eu falei, não, mas você ajudou muito, demais. Né? Por quê? Estou validando, estou estimulando, estou dando palavras de afirmação, eu estou Faz muita encorajando diferença. essa mulher, né? E o carinho, o abraço, o beijo. Vamos lá produzir esse hormônio do amor aí. Vamos estimular de todas as formas, Uhum. né? Para que seja uma experiência agradável. Porque quando as pessoas falam de parto, geralmente elas nos falam de violência obstétrica, e isso é um outro departamento. A experiência de parto foi ruim, geralmente porque tem relatos de violência obstétrica, né? Uhum. E a experiência de parto positivo é um parto sem violência obstétrica, mas o que é essa violência que a gente não consegue nem identificar muitas vezes, né? Porque é de uma forma muito sutil e institucional. Uhum. Então, como que funciona, né? Isso. Então, o que eu posso fazer para melhorar, né? Então, ouvir palavras boas, ouvir relatos positivos de parto. Vamos encher nossa memória, encher nossas ideias de boas imagens, Uhum. né? De partos bom, procura parto orgásmico. Vai ver parto bom, vai ver parto bonito, vai ver parto Sim. bacana, né? Não relatos de desfechos ruins. Vai encher Uhum. essa cabeça de coisas boas. Então, e a minha experiência é diferente. Né? E ter essas afirmações antes do parto, essas afirmações positivas, né? O meu corpo sabe parir, o meu neném sabe nascer. Eles vão numa dança hormonal, meu corpo vai produzir os hormônios necessários. A gente vai lembrar da central lá do corpo de bombeiro, né? Ligou para a central, já está tudo funcionando. Vão vir os recursos. Então, o hormônio, a serotonina, ele vai vai bombear sangue para o meu coração, minha cabeça, né? E o cortisol para onde? Para as extremidades, né? Para eu correr, para fugir, para paralisar. Então, a nossa intervenção não farmacológica, né? Tanto da doula, do acompanhante pode ajudar e muito, né? Eu falo que formamos um time, Uhum. né? Vai fazer o quê? Vai fazer com que baixe esse cortisol. Qual é a nossa intenção? Baixar esse cortisol. Baixar esse Uhum. cortisol. Para que todos os hormônios bons sejam potencializados. E essa mulher tenha uma experiência positiva de parto, uma experiência agradável. Sim. Né? E nós E estamos lá para garantir muitas coisas, né? Plano de parto, conhecimento dessas violências obstétricas, porque quando te falam de um parto ruim, foi um parto que teve violência obstétrica. Essa mulher sofreu uma exato. violência. Precisa, não dá para deixar assim, né? Ah, eu tive uma experiência de parto ruim, ah, é assim mesmo. Não, sempre saber essa história de antemão, assim, saber identificar, né, o que está acontecendo. É importante ter um senso crítico, né, para as histórias que a gente ouve, porque a gente só ouve e acha que foi aquilo lá, né? Ela ficou lá sozinha e daí ela e assim, o senso crítico, por que que ela ficou lá sozinha? Não era para ficar lá sozinha, né? Então foi uma violência.
Então, daí já começa a perceber que ela sofreu violências obstétricas e é por isso que ela está tendo essa impressão. O parto não é assim, né? O parto não precisa ser dessa forma, né? Com Exatamente. violência, é, enfim, muitas mulheres aí ficam sozinhas por muito tempo, entre várias outras coisas. São muitas. A violência obstétrica ela tem muitas vertentes. A gente está com 5 minutos só já, Kelly. Passou muito rápido. E eu só Foi. queria dar uma pontuada, assim, do quanto que esses hormônios eles também são importantes para o bebê, né? Que não só para a mulher durante todo o trabalho de parto, mas esses hormônios eles vão trazer benefícios também para o bebê, né? O bebê ele recebe também esse boom de hormônios e para ele vai ser melhor em vários aspectos que ele receba. Então tem muita mulher que ela já ouvi relatos assim de se sentir fracassada porque precisou de uma cesárea intraparto. A cesárea intraparto é quando precisa de uma cesárea já com um trabalho de parto, ele já estava acontecendo e aí foi necessário por algum motivo. Tem vários motivos que pode acontecer da necessidade de uma cesárea. E aí se sente fracassada e não, sabe? Passou vários hormônios, passou esses hormônios também para o bebê. Então, ter Passou consciência pelo disso processo, também. né? O corpo todo passou pelo processo, né? Passou pelo processo Aham, visceral, processo somático. Então, e a cesárea, ela é para isso, é para salvar vidas intraparto. Então, começou o trabalho de parto, teve todo esse estresse hormonal, né? Esse estresse da contração, esse estresse uterino, esse boom da ocitocina, dopamina, serotonina, né? Teve todo esse boom hormonal. Então, isso é importante para a maturação, tanto da parte neurológica do bebê, né? Também para os estímulos, os últimos estímulos ali pulmonar e até para a microbiótica do bebê. Então, tudo isso é muito importante para os dois. E entrar uhum, nesse processo, começar esse processo é muito importante. Chegou num estágio que foi necessário uma cesárea, ok, é para isso que a cesárea serve, para salvar vidas, entendeu? Tanto da mãe uhum. quanto do bebê. Então, aconteceu alguma coisa ali no meio do caminho que entrou em risco, um dos dois entraram em risco, ok, uma cesárea é necessária, né? E a mulher vai continuar sendo protagonista, vai continuar na melhor decisão. Eu decidi o que é melhor para mim e para o Uhum. meu bebê. Exato. Muito bom. Foi ótimo conversar com você. Amei, de verdade. Muito bom, Foi que muito bom. gostoso. A gente está com 2 minutos. Você fica em São Paulo mesmo, Kelly? Isso, eu moro em Santo André, então eu atendo aqui na região do Grande ABC e na capital, São Paulo, capital. Que legal, você Então mora em eu Santo André. Eu achei que você morasse em São Paulo, capital mesmo. O meu agora cunhado e cunhada moram aí. eu moro em Santo André, tá pertinho. Então eu atendo aqui, tanto eu atendo mulheres, né? Tanto nesse preparo mental para o parto, quanto na Uhum. parte terapêutica, né? Com metodologia de coaching e hipnose clínica. E aí agrego tudo isso na parte do gestar, né? Preparando para um parto agradável. Tenhamos todas, Maravilhoso. né? Experiências positivas, Muito principalmente de legal, parto. maravilhoso. Você Então, tem feito, relatos bons. você tem feito atendimentos pela internet também? As consultas estão acontecendo pela internet? Sim, Sim, não né? gosto, mas sim. Ai, nem diga, é Gosto. uma dificuldade que a gente está enfrentando aí, né? É um processo também. Tenho mesclado, assim, algumas gestantes que eu atendo não dá para atender online por uma série de coisas, mas com muito cuidado. Eu procuro atender, eu faço um primeiro atendimento quando presencial, e aí os outros eu vou, mas a maioria online. Eu atendo gestantes fora do Brasil também, então eu atendo tanto na terapia, né, quanto gestante fora, então online também. E Legal. vai passar Então, logo. quem tiver por aí na região, Santo André e região, conheçam a Kelly Garcia. Adorei conversar